Medo dos militares a gente tinha, mas só que nós estávamos guerreando. Para nós era uma guerra. E ainda eu falei isso na frente do governador. Então para nós é guerra, guerra da fome. Nós não tinha mandioca, tinha batata, tinha nada, nós plantávamos da possível. Então guerra, mas a guerra da fome. Foi uma luta um pouquinho diferente, porque não existia movimento, foi surgir mais depois, mas a gente abraçou essa luta aqui e está até hoje. O direito de lutar pela terra todo mundo tem, porque a terra, quando Deus fez a terra, não fez só para um, fez para todo mundo. Então todo mundo tem direito de terra. E quando alguma pessoa achar que pode fabricar terra, ele pode ficar só para ele. Não precisa repartir com ninguém, porque essa que Deus fez é para repartir com todos. Aquele ambiente de crise do capitalismo, de efervescência social, houve um conflito no norte do Rio Grande do Sul, em que os povos caigangue expulsaram de sua área em torno de 1.200 famílias de poceiros pobres. Os colonos tinham entrado lá a mando de políticos inescrupulosos que davam direito a ocupar a terra indígena em troca de voto. Tu não tinha para onde ir, tu não tinha tudo pessoal pobre, e daí sem recurso, e daí de repente é uma coisa que a própria necessidade fez tu ocupar. Era impossível voltar para a reserva indígena, que era dos índios. E se eles não quisessem ir para o Mato Grosso, que era a oferta da ditadura militar, nós deveríamos então procurar terras no Rio Grande. Essas duas áreas aqui, que daí estava no nome do Estado, que era do Estado, estava sendo ocupada por granjeiro, por fazendeiro. 42 caminhões lotados de gente na estrada desde Três Palmeiras até chegar na Macalli, e vinha um caminhão atrás do outro. E conseguimos entrar às 2h da manhã na Macalli. E logo em seguida, nós já entramos na Brilhante também. Os barracos eram pequenininhos, tinha que dormir tudo junto, as crianças, porque não tinha espaço, né? Então não era fácil para uma mãe, né? A vida é sofrida, mas junto a gente sempre dividia. Sempre fazia a divisão e ainda sobrava para alcançar para alguém que às vezes não tinha. Era assim que a gente vivia, certo? Por isso que Deus nos abençoou. E continua abençoando, com saúde, que sempre tivemos. Macalli Brilhante foi a estrela que brilhou ali, né? E logo incentiva a encruzilhada natalina, né? E daí a encruzilhada natalina, sim, ali foi o símbolo da resistência. Então o nosso acampamento começou em 1981, em janeiro. E em outubro de 1983 teve a conquista da terra. Passamos no mês de julho, todo o mês de agosto, de 31 de julho a 31 de agosto de 81, né, nas mãos do coronel Curió e o Exército Brasileiro, quando fizeram a tomada do nosso acampamento, com muita perseguição. A mística religiosa foi, sem dúvida, eu tenho absoluta certeza que foi o que sustentou toda a luta para enfrentar o Curió, o acampamento, enfim, tudo. Porque eles nos judiaram muito, muito, muito. Foi muito sofrido, né? Ainda mais na beira de uma estrada de pó, pouca água. As fontes de água, onde nós tínhamos pessoas de cada grupo para cuidar das fontes de água, tomar uma água boa. Eles começaram a dar banho nos cavalos e soltar o esterco, né, dos cavalos dentro da água. E aí no meio começou a morrer criança. E cada criança que morria, nós fazíamos então uma celebração, uma reflexão, por que tudo isso acontece, para as pessoas entenderem que nós estamos no caminho.
mas que nós temos aqui uns adversários, né, que querem a morte, não querem a vida, né? Protestamos contra a morte de 3 crianças no acampamento. Protestamos! 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 Protestamos contra a demora do governo para solucionar o nosso problema da terra. A dificuldade que a gente sofreu ali, depois não precisou mais sofrer, porque foi um aprendizado. A Encruzilhada Natalino abriu, assim, uma visão muito grande da luta pela terra. Aqui nós temos saindo da Praça da Sé em São Paulo, e daí eu saí puxando a fila, daí saí no jornal, e através do jornal eu mandei fazer uma lembrança, aqui, um quadrozinho, para ficar para a história, para os filhos, quem sabe para os netos, contar a história do que é a luta do sem terra. Mas quantas mil famílias o MST ajudou a sentar, que hoje tem um pedacinho de terra para tirar o alimento para sua família. O nosso barraquinho, eu, o seu Brachaque, o meu filho Marcelo, aqui pertinho de mim, e o Marciano ali no meio, e o Marcos no colo. A gente fica muito orgulhoso de nós que comecemos, né? E o MST, que se criou o MST, mas a gente tem que dar glória a Deus. É um e agradecer. exemplo que a gente deu no passado para o presente de hoje, que as famílias não podem desanimar, que existe um meio que as pessoas podem lutar por vida digna e seguir, dando exemplo para os outros que já ganharam e que vão ganhar ainda, que sigam em frente, que não desanimem, que sempre tenham fé que vão conseguir. A classe roceira e a classe operária Ansiosa espera a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária.